Deus criou a terra e o céu na imensidão, fez brotar no infinito o amor em cada ser. Fez nascer do som a natureza. Deus criou tanta beleza e do sopro faz viver. Faz do sol nascer em cada dia, então Deus nos dar uma razão pra continuar seguindo. A vida vem de Deus e é o bem maior. O amanhã vai ser melhor. Não desista de viver. Um dia de cada vez pra começar. Depois vem o sorriso e a vontade de cantar. Não desista de viver. O amanhã vai ser melhor, pois a vida vem de Deus e é o bem maior. Vale a pena viver, acordar e sonhar, com a certeza que o amanhã é um novo dia. Quando o sol renascer, abra o seu coração, pois a vida vem de Deus e é o bem maior. Uma boa noite a todos os amigos, companheiros e companheiras da comunidade espírita Nova Era. Mais uma vez estamos aqui no fechamento de mais um ano 2023. Quantas águas rolaram, quantos caminhos, quantos desafios. E um novo ano, um novo ciclo, novas oportunidades se iniciam. Deixo aqui meu abraço fraterno ao nosso irmão José Alberto e o apoio da Rádio Transvale FM de Jiquiriçá. Com muita alegria que, mais uma vez, estamos aqui para refletir algumas considerações daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas orientações, nos seus convites à reflexão e à mudança de postura íntima, mental, intelectual e prática na vida dos nossos semelhantes. A doutrina espírita nos oferece a possibilidade do aprendizado, da reflexão e a vida em relacionarmos-nos com os nossos companheiros de jornada. Nos oferece, então, a prática, a exemplificação e a materialização, a capacidade de provarmos efetivamente e sedimentarmos em nossos corações, em nossas atitudes, através das palavras e de nossos pensamentos, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente aprendeu, as perspectivas novas para uma mudança, para um mundo diferenciado, um mundo de regeneração, um mundo de pacificação, um mundo onde haja uma quantidade maior de igualdade social, em que a mendicância e a miséria possam ser exterminadas e que a fraternidade universal não seja uma palavra vazia, mas efetivamente uma possibilidade de vivência, porque todos nós somos irmãos, criados simples e ignorantes, com destino à felicidade, à pacificação interior. Que Jesus, então, nos abençoe no nosso propósito de melhoramento e da efetivação do seu reino dentro de nossos próprios corações. E vamos pensar um pouco em Jesus, vamos pensar no seu amor, vamos pensar na intimidade que nós temos ou não com Jesus.
É sabido na questão 625 do Livro dos Espíritos que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus nos deu para servir de modelo e guia. Uma outra oportunidade, o próprio Jesus disse: sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então, se temos que ser perfeito, todos nós. Se Jesus é o modelo da perfeição, suas palavras, as suas atitudes e os seus exemplos é o roteiro que nós temos para alcançar definitivamente a paz e alçarmos voos aos patamares de evolução, onde não tem desespero, tristeza, apenas a esperança e a comunhão divina fazem parte desta trajetória. Então, tudo que ele disse, tudo que ele falou, todos os seus exemplos devem ressoar neste momento ímpar das nossas existências, em que nós conseguimos, pelo amadurecimento das vivências, das reencarnações, da ciência humana e das ferramentas que ela nos propicia para adentrarmos o Evangelho de Jesus e ali encontrarmos a riqueza que está incrustada nas suas palavras, nos seus símbolos, e que haverão de construir aquela riqueza que nenhum ladrão rouba, que nenhuma ferrugem consome, nenhuma traça corrói. As nossas mãos, demandando apenas o esforço da boa vontade, do exercício prático diário, de não pegarmos os ensinamentos de Jesus e direcionarmos ao nosso próximo, mas efetivamente incorporarmos na nossa existência. E a doutrina espírita, sendo a chave através da qual tudo se explica com facilidade, nos propicia todos os instrumentos, quais sejam a reencarnação. Não podemos entender Jesus, o seu amor, a sua plenitude, os seus conceitos, sem entendermos a reencarnação. Como seremos perfeitos se apenas 90 anos, 100 anos na vida na carne, não conseguimos desenvolver todas as potencialidades, todas as virtudes, toda a caridade para com os nossos semelhantes. Somente retornando à carne, recomeçando, reeducando as nossas almas, nós vamos ganhando experiência e adquirindo efetivamente a capacidade de desenvolver potencialidades. Então, a reencarnação, para entendermos aquele filho, aquele cego de nascença, cujos discípulos perguntaram: mas quem pecou, ele ou os seus pais? Porque era comum para os judeus, segundo as normas mosaicas, que até a terceira e quarta gerações, você haveria de carpir um equívoco passageiro do passado. Jesus esclarece plenamente como um grande educador, nem ele nem seus pais. Ele apenas veio para que se cumprisse a grande edificação do meu Pai através de mim. Ou seja, ele não tinha provas nem expiações para passar. Ele se ofereceu espontaneamente para ser cego, a fim de que Jesus efetuasse através dele, neste caso específico, a cura, demonstrando que nós viemos aqui na Terra e grandes almas assim aportam aqui e sofrem, não porque precisam passar por aquele grau de sofrimento, mas para ensinar a paciência, para ensinar que é possível superar as nossas limitações, para deixar marcado nos corações dos seus familiares, que com perseverança, com boa vontade, com fé no futuro e a crença na reencarnação, tudo é passageiro, tudo é por um tempo, e fica edificado em nossas almas, nas nossas vidas, as experiências, demarcando assim a caridade indireta de superação, de abnegação,
de resignação e de obediência frente às leis divinas que determinam a nossa existência aqui na Terra. Somente através da alma imortal, sabendo que nós tivemos um início e jamais teremos um fim. Jamais, ninguém vai acabar. Pode até acabar e todos nós passaremos. Porque, como disse e aprendi com minha avó no interior de Minas, ninguém fica para sementinha. Mas, seja na carne, seja no plano espiritual, em outras dimensões, seja na Terra, seja em outros planos, em outros planetas, em outras dimensões, haveremos de realizar a grande tarefa de aformosear a nossa própria alma, de brilhantar e de fazer luz no princípio inteligente, no ser inteligente que somos nós e que Deus nos ofereceu para modelarmos a nossa medida, no nosso tempo, com os nossos próprios esforços, pois Deus nos fez o mínimo possível, nos deu a essência e a vida, para que nós nos fizéssemos o máximo possível. Pois nós somos a cocriação da nossa própria vontade, dos nossos próprios esforços. E pela eternidade, a eternidade é tempo que nunca acaba, meus irmãos. Nós estamos na fase de construção, de despertamento da consciência, de encantamento com as belezas da vida e de unificação à própria divindade. E isto é o espírito imortal que nós somos. Ninguém retirará esse potencial de dentro de nós. E como a vida fica mais leve, e como o olhar no horizonte se perde e vai muito além, tirando o peso das tribulações diárias, cotidianas, materiais, passageiras. Porque é enfrentando elas que vamos adquirindo, assumindo nas nossas mãos esse grande potencial, essa grande certeza das nossas vidas, de que somos imortais. Não é crer de que somos, é ter a certeza, é de ter a convicção. E mais do que a convicção, viver. E aí isso nos dá uma capacidade efetiva diante da vida de destemor. Temer o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se somos imortais e ninguém há de retirar a vida, a fonte fecunda da vida e do seu potencial em nós, temer o quê? Apenas as nossas limitações e as emoções conturbadas que atribulam e dificultam o nosso dia a dia. Mas efetivamente nós somos um potencial de crescimento, de vida, de fulgor, de cocriação em todos os planos, de fazer um mundo à imagem e semelhança divina dentro do potencial que nós temos interior, de moldar a nossa própria existência. Reencarnação, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, a casa do Pai é o universo, seja em qualquer recanto desta nossa terra, deste nosso Brasil, dos rincões da terra ou dos planetas infinitos que compõem o universo. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, e Jesus veio sedimentar esse conhecimento e deixou para nós o Consolador prometido, que veio desvendar, revelar, relembrar os seus ensinamentos mais profundos. É o livre-arbítrio, é a capacidade de escolha, é nós sermos responsáveis pelos nossos próprios atos, não terceirizando ao outro aquilo que compete a cada um de nós, não responsabilizando os espíritos, muito menos Deus, ou a hereditariedade, ou os nossos pais, mas assumindo em nossas mãos as rédeas da nossa própria vida, e pela livre escolha,
pela responsabilidade dos nossos próprios atos, nós vamos desenhando, caminhando e juntos galgando efetivamente a pacificação interior. Nós vamos compreendendo a dinâmica da vida. E Jesus veio coroar tudo isso em nós. E como identificarmos o amor de Jesus? Eis a grande proposta no final deste ano. Fazermos uma reavaliação, pararmos um pouco, como ele fez quando estava caminhando com os discípulos nas terras de Cesareia de Filipe, um local aprazível, resguardado, bucólico, porque são nestes momentos, são nestes locais, guardados dentro do nosso próprio interior, dentro da nossa própria mente, pacificados das tribulações do dia a dia, do corre-corre, do fazer, do ganhar o pão, do alimentar o corpo, parar um instante, refletir e ouvir o questionamento de Jesus que nos ensina a importância da avaliação das nossas vidas. Que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Questionava ele aos seus discípulos e, consequentemente, questiona a nós, que nós somos condiscípulos de Jesus, segundo Sansão, na leitura O Amor do Evangelho segundo o Espiritismo. Que dizem os homens? E quando nós olhamos para a vida, poderemos responder que não estão compreendendo o que é o amor, o que é a fraternidade. Tal a quantidade de desavença, de guerra, de interesse pessoal, de poder, de loucura. Porque a palavra da cruz é loucura para o mundo. Ceder para amar, ceder para auxiliar, para conseguir a paz interna. A força não é possível de ser realizada em todos os trâmites para alcançar a paz. Somente a paz ela vai frutificar quando ela for plantada, quando ela for tratada, quando ela ganhar raízes profundas nos nossos corações, sedimentando as atitudes, palavras e pensamentos das nossas vidas. E os discípulos dizem que és Jeremias, Elias ou alguns dos profetas. E que diremos nós quando Jesus questionar novamente? E vós, quem dizeis que eu sou? Se Jesus aparecesse hoje e nos questionasse, qual a sua relação comigo? Você me compreende? Você entende os momentos em que eu silencio e parece que estou ausente da sua vida? Embora tenha prometido onde estivesse um ou mais reunidos em meu nome, eu aí estaria. Você consegue compreender a importância da vivência de que o caminho para ser alcançado a sua plenitude, ele é estreito, em contraposição da porta larga, e nesse caminho estreito só você pode passar. Eu apenas vou estimular, eu apenas vou te convidar, eu apenas vou oferecer a energia necessária, mas os passos efetivos no caminho da redenção pertencem a você? Será que estamos ainda esperando um Jesus milagroso, assim como Israel espera até hoje, que venha então fazer da sua nação a grande e poderosa? E nós não vamos encontrar nação superior a nenhuma outra, senão aquela do amor interno sobre as iniquidades humanas, onde a caridade e a compaixão haverão de entender que o amor, ele é fruto de uma constituição coletiva, não é uma ilha isolada. Então, não tem Jesus e jamais haverá um ser superior. Se houvesse, seria Deus, e ele não o faz, porque permite a caminhada, a conscientização, a aquisição de todos os bens, da pacificação, da harmonia, de forma coletiva, se equivocando, acertando e tendo as experiências necessárias para a sedimentação efetiva do seu reino
em nossos corações? Será que estamos esperando em Jesus, o grande médico das almas, aquele que vem curar as torpezas do corpo físico, que são apenas consequências dos equívocos que eu sedimentei no meu perispírito quando, em encarnações passadas, em equívocos interiores, em ingratidões, em relação aos nossos semelhantes? Quando abusei das energias que a vida me ofereceu, deteriorando os meus órgãos e desestabilizando as energias perispiríticas? E o perispírito queria forjar um novo corpo. O corpo ofereceu como um mata-borrão a possibilidade dos reajustes energéticos. E a doença que aparentemente me causa dor e sofrimento não deixa de ser efetivamente a verdadeira cura da alma. O corpo estertora, o corpo fica febril, o corpo fica ressentido nas suas células e nas suas moléculas, as desarmonias do perispírito. Mas é nesta junção que efetivamente haveremos de curar a nossa própria alma. E um corpo que se entrega a uma doença como um câncer, apodrecido, dolorido, doído nas suas entranhas, faz com que renasça. Não vamos esquecer que somos imortais, uma alma pura, translúcida, plena, leve, apta a conquistar o reino de Deus no universo, em comunhão com as forças que emanam da misericórdia divina. E nós buscamos a cura imediata dos nossos corpos. Não que isso não seja um objetivo, nós não devamos procurar saciar, equilibrar e ter um corpo saudável. Mas como espíritas precisamos mergulhar um pouco mais profundo no que significa a dor, do que significa as provas, as expiações que nós adredemente planejamos antes de reencarnar, para aceitar um pouco, para aguçar os nossos ouvidos e perguntar à doença: o que você tem para me ensinar? Mais do que a exteriorização da dor física, que é passageira, que é fugaz, que daqui a pouco não teremos mais o corpo. Então, que Jesus nós estamos procurando? Aquele que vai transformar as nações, aquele que vai nos curar? Aquele que vai nos orientar no melhor caminho, nas melhores propostas, na conscientização de que a vida é oferecida a nós por Deus para que a gente construa. Hoje nós somos a melhor versão de todas as nossas existências. Eu aprendi com o passado, que me trouxe até aqui, as experiências alegres, as experiências tristes, as doloridas, as felizes, as tranquilas, as efervescentes. Todo esse conjunto, meus irmãos, moldou o que nós somos hoje. Agora, o amanhã pertence às nessas decisões atuais, pertence à nossa capacidade de compreensão, pertence à possibilidade de reflexão daquilo que nós identificamos que não é bom, para modificar, intensificar o que é positivo e aceitar aquilo que nós ainda não compreendemos, ter humildade, ter pés no chão,
ter gratidão à vida por tudo que nos oferece, aproveitar o manancial de conhecimento que o Espiritismo nos oferece e o relacionamento com os nossos semelhantes, para podermos edificar a paz definitiva em nossos corações. Então, esta resposta de Jesus, do grau de relacionamento que temos com Ele, é de cunho íntimo. Cada um pense por si, cada um analise, mas que sem máscaras, sem mentiras, nós defrontemos face a face a consciência, pois as energias crísticas de Jesus aqui permanecem aguardando a nossa decisão para assumirmos a vida em nossas mãos, darmos passos decisivos no processo evolutivo. Porque muitas vezes não conseguimos identificar. E embora Jesus seja a maior manifestação de amor na face da terra, seja a lembrança do Pai Celestial e da sua misericórdia, há mancheias entre nós. A gente duvida quando o calo aperta, quando a dor vem, quando o desafio aparece. E isto é natural. Somos seres em crescimento. Precisamos perseverar a cada caminhada. Mas, junto com a perseverança, precisamos edificar uma palavra pequenina, chamada fé. Pois ela vai ir além da nossa capacidade de raciocínio, muitas vezes sem compreensão. Mas temos que ter a certeza de que Deus é amor. E tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso próprio bem. É para equalizar a harmonia no ambiente em que eu convivo. E não foi diferente com aqueles 2 discípulos, 2 irmãos, 2 amigos, 2 companheiros, que caminhavam no entardecer do dia, de retorno aos seus lares, depois que foram a Jerusalém e tiveram a notícia de que Jesus havia sido crucificado. De que a salvação das suas vidas, de que aquele príncipe que iria separar o bode das ovelhas, o joio do trigo, havia sido sacrificado. Havia sido crucificado. E não mais estaria com eles. As esperanças se esvaneceram um pouco. A tristeza se fez presente naqueles semblantes. E isso acontece quando nós temos um objetivo, quando nós temos expectativas, esperanças, quando nós demandamos um esforço para essa conquista, e ao chegar perto do nosso objetivo, ele não se configura como as nossas expectativas. E aí surge uma coisa chamada frustração. E alguns pensamentos infelizes. E agora? Que será de mim, da vida? Que será dos esforços que fiz para chegar até aqui? E no momento de alcançar o suprassumo do meu objetivo, vejo os meus sonhos ruírem. Cabisbaixos, nós retornamos à nossa casa para reestruturar, para repensar, para absorver efetivamente as possibilidades que não foram alcançadas
quando buscamos em Jesus a solução de todos os nossos problemas. E ele não nos aparece, como aconteceu com os 2 amigos de Emaús. Não foi só com eles. Lázaro ficou doente, Marta e Maria, suas irmãs, solicitaram um amigo que fosse até Jesus para vir salvá-lo. Jesus recebeu o recado, disse que não era para a morte aquela doença, demorou 4 dias para chegar em Betânia e chegou lá, Lázaro já estava morto e sepultado. E Marta disse assim: "Ah, Senhor, se tu estivesses aqui." Então, nem sempre Jesus, os espíritos benevolentes, as hostes celestiais, as forças cósmicas estarão a postos para resolver os nossos problemas no tempo que nós desejamos. Ah, Senhor, se tu estivesses aqui. Ele não estava de forma direta, mas estava de forma indireta, que nós chamamos de misericórdia. É aquele momento que circunda as nossas vidas, mas muitas vezes não conseguimos identificar. E aí uma leve suspeita de tristeza, de esquecimento, de abandono, toda os nossos sentimentos em nossos corações, como uma sombra que tira a alegria de viver. Então aqueles 2 discípulos, no entardecer, que é sempre um momento de reflexão, onde nós vamos parar as atividades do dia a dia, repousar o corpo físico para um novo amanhecer. Eles vinham caminhando até que o próprio Jesus apareceu ao seu lado. Vejam que interessante, meus irmãos. E Jesus puxou o assunto. Mas que vocês estão tão tristes? E eles questionam: "Mas peregrino, você será o único que não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém?" E Jesus pergunta, procura saber o que é, e eles relatam, mas não conseguem identificar que é Jesus. Porque eles estavam com o pensamento embotados nas suas próprias frustrações de buscar Jesus e não alcançar aquilo que queriam. Este é um ponto, meus irmãos, dos mais expressivos na convivência da religiosidade, da espiritualidade, da nossa relação com Jesus. Nós fazemos a nossa prece, como ele mesmo nos ensinou: pedi, batei e abri-se-vos-á. Tudo que a gente pedir com unção haverá de se transformar em atitudes positivas em nossas vidas. Ele só não disse o tempo que isso acontecerá. E embora a gente faça com fé, com devoção, as respostas aos nossos questionamentos costumam demorar um pouco para chegar. E aí, neste momento, esta sensação de vazio existencial, essa certa tristeza nos aconchega. Embora a misericórdia divina esteja ao nosso redor, como Jesus estava ao lado dos 2. Isso significa que o bem, que o amor caminha ao nosso lado. E a pergunta que precisamos fazer: por que
nem sempre conseguimos identificar o bem ao nosso lado? Porque temos a sensação de estarmos caminhando sozinhos? Porque às vezes achamos que o fardo está muito pesado? Porque não vemos uma luz no fim do túnel? Porque a desesperança nos acompanha em muitas circunstâncias? E a resposta está efetivamente nesta proposição do Evangelho. Eles estavam embotados em si mesmos, nas suas próprias dores, nas suas próprias expectativas. Então, enquanto nós olharmos só para a nossa dor, só para o nosso umbigo, só para os nossos problemas, só para os nossos familiares, só para as circunstâncias desta vida material, nos esquecendo que somos espíritos imortais, que aqui é uma passagem, que o dia se renova a cada amanhecer, novas possibilidades são abertas para todos nós. Nós não vamos identificar a misericórdia divina. Nós não vamos identificar que Jesus está ao nosso lado, conversando conosco, abrindo a nossa cabeça, nos inspirando, nos estimulando, nos levando a reflexões dos objetivos que nos leva atrás dele em Jerusalém, num centro espírita, numa igreja, numa cachoeira, no mar, onde quer que seja. O local não é o mais importante, mas a plena identificação do porquê, do para quê, qual o objetivo das nossas existências. Porque demandamos esforços na vida, trabalhamos, acordamos, vivemos, cuidamos do corpo. Para quê? Para que a gente estuda? Para que a gente aprende? São reflexões profundas que Jesus nos convoca. Porque não adianta ele ter a certeza de que somos espíritos com potencial de desenvolver habilidades e competências. Como ele próprio diz, vós sois Deus, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Porque eu preciso ter essa consciência de que eu sou capaz, que nós somos capazes de realizar os milagres, as compreensões, de adentrarmos na consciência divina e sermos um com o próprio Deus. É preciso despertar a minha consciência, assim como Jesus, quando falou na Santa Ceia para Pedro. Pedro, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro não se conscientizou, não acreditou, duvidou. Somos nós que não confiamos, que não temos fé, que não entregamos a nossa vida efetivamente nas mãos de Jesus, que representa a espiritualidade, que representa a misericórdia divina, que representa o convite à mudança, à renovação, a abrir as janelas da nossa alma e vislumbrarmos em Jesus o eco do convite para a grande renovação em nós mesmos. Não depositando nele, porque ele confia em nós para a grande obra. Veja que interessante, né? Nós depois, Senhor Jesus. E ele oferece a possibilidade das nossas mãos, nos convida para a sua seara, porque o trabalho é coletivo. O trabalho é unificado. Ninguém faz tudo sozinho, ninguém faz nada sozinho. E ele, então, nos oferece essa possibilidade. Entretanto, se a gente estiver embotado em nossos pensamentos, nas nossas dores, o que
a física nos ensina é que ela tende a aumentar. Porque o pensamento é vida, é força eletromagnética, segundo Emmanuel. O pensamento tem cor, tem forma, tem peso, tem intensidade, tem vibração. Ele tem vida, ainda que seja passageira, porque nós o alimentamos com a nossa energia. Então, quanto mais pensamos na dor, mais ela cresce, mais ela aumenta, mais ela intensifica. E assim a dor, os problemas, as dificuldades. Então, quando estamos embotados em nós, como aqueles 2 discípulos de Emaús, a gente chega a duvidar da vida, da misericórdia, da bondade divina, da fraternidade universal, porque estamos fechados em nós mesmos. E Jesus vai estar ao nosso lado, caminhando passo a passo, pensamento a pensamento. E nós não vamos ter a sensibilidade de identificá-lo em nós. Não basta ele nos amar. Eu vos amei. Eu vos amo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Mas precisamos ir, precisamos nos deslocar. E para isso precisamos abrir as comportas da nossa mente, da nossa sensibilidade. Precisamos dar um passo atrás do outro. Ah, mas a caminhada é longa. Toda grande caminhada começa no primeiro passo. Ah, mas eu não sou um Francisco de Assis, um Bezerra de Menezes. Mas tu és centelha divina e pode, e deve, e consegue, e há de realizar em si passos decisivos para alcançar efetivamente a conscientização da realidade. E junto com as energias positivas da espiritualidade que nos envolve em sua misericórdia, representada em Jesus, naqueles 2 caminheiros retornando para o seu lar, que não conseguiram identificar Jesus. Vamos olhar para o lado, vamos fazer um pouco de silêncio, vamos aguçar os nossos ouvidos, vamos tirar teias do nosso olhar e buscar atrás das aparências o verdadeiro ensinamento que a vida está querendo nos ensinar, está nos convocando, está nos propiciando ininterruptamente todos os dias, todos os momentos, onde quer que nós estejamos, porque não tem momentos especiais, dias especiais, nem circunstâncias especiais, são todas passageiras, são referências que nós botamos na vida, mas o suceder das horas, mas o tempo compete a cada um de nós. E se hoje eu quero entender que Jesus é o grande roteiro, é o grande mestre que veio nos ensinar, que veio desbastar as selvas dos meus pensamentos infelizes e me oferecer a claridade sublime do sol da verdade, que Ele está ao meu lado, que Ele está me convidando, que Ele está conversando comigo. Mas isto também é por um tempo. Porque aconteceu que eles chegaram numa encruzilhada, no momento da estrada em que defrontou o caminho a seguir e o seu lar, os 2. O peregrino ameaçou seguir a caminhada, mas os 2 o constrangeram a ficar com eles. Isso é muito importante, porque nós precisamos constranger Jesus a fazer morada dentro dos nossos lares.
imprescindível a gente assumir, a gente convidar, a gente abrir as portas da nossa casa mental, do nosso coração, para que Jesus venha cear conosco, porque já é tarde. E é importante que você esteja conosco. E quando Jesus entra, quando nós abrimos as portas, quando nós convidamos Jesus para sentar à nossa mesa, a mesa é o local onde reúne a família, onde nós conversamos, onde nós discutimos, aprendemos, refletimos, onde nós onde nós comungamos efetivamente o grande néctar do amor, que é o grande alimento das nossas almas. Então, neste momento, depois da tristeza, depois da frustração, depois da incompreensão, depois de caminhar com Jesus sem conseguir identificá-lo pelos caminhos tortuosos que nos levam ao mundo, depois de constrangê-lo a entrar dentro da nossa casa, a oferecer a possibilidade da comunhão do alimento, eis que Jesus vai se revelar. E quando ele corta o pão e oferece àqueles 2 irmãos, é como se as teias do entendimento derruíssem, sumissem. E o espanto e a maravilha de dizer assim, aquele que nós buscávamos materialmente, querendo fazer dele um ícone para resolver os nossos problemas individuais e coletivos, ele se apresenta de forma espontânea. Quando eu abro o meu psiquismo para o entendimento da verdade, quando eu não desejo os interesses, as potencialidades de Jesus somente para nós, somente para mim, para os meus interesses pessoais, passageiros, materiais. Quando eu abro os braços como Paulo para dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Quando eu me ajoelho como Maria e digo ao arcanjo Gabriel, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Jesus ganhará contornos inimagináveis, meus irmãos, de alegria, de compreensão, de sentimentos que irão nos elevar aos páramos da pacificação. E tudo isso, no meio dos afazeres domésticos, dos familiares complicados, dos desafios da vida, dos apertos financeiros, de toda a vida que nós estamos. Ela efetivamente não muda suas estruturas para nos oferecer o bem. Nós é que vamos nos capacitar para identificar Jesus, não na feição das conquistas materiais, não em Jesus, nas possibilidades de curas imediatas do corpo físico, não Jesus
que venha saciar a minha sede hoje, para que eu tenha sede amanhã, mas efetivamente, o Cristo divino, que abre as comportas para o entendimento transcendente de que, muito mais do que matéria, nós somos espíritos imortais, e o espírito é centelha, e centelha é luz. E Deus disse, haja luz, e a luz se fez. E ela ilumina, e ela clareia, e ela alimenta, e ela delineia rumos e roteiros. E a luz é energia, e o espiritismo tem como um dos objetivos acabar com o materialismo, ou seja, entender que nós somos energia em todas as circunstâncias, de que o pensamento é uma força, de que o amor é uma irradiação que nasce de dentro de nós, que se materializa em vários patamares, da esmola à compreensão e à compaixão com o semelhante, mas muito mais do que realizar pelo outro, é se identificar com a própria divindade, é estar aberto, é compreender a essência da vida, é não exigir nada mais do que ela já nos oferece. É aceitar tudo aquilo que a vida tem nos dado. É arregaçar as mangas e dizer, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz, onde quer que nós estejamos. Pois somente assim, neste processo da autoconscientização, dos esforços materiais, intelectuais, emocionais, de compreendermos Jesus na sua feição mais sutil, é aquele que não se apresenta. Embora tenhamos irmãos que ainda interpretam o Evangelho ao pé da letra, esperando o retorno de Jesus. E a gente caminha ao lado dele e não consegue identificá-lo. E ele conversa conosco e a gente faz ouvidos moucos, não compreende. E ele vive conosco e nós não o identificamos nas nossas vidas. Quanto tempo nós ainda perdemos, meus irmãos? Quando a vida já nos oferece os meios, os caminhos, para que a gente possa realizar a compreensão mais profunda do Cristo. E aí, ouvindo as suas palavras, debruçando-nos sobre o entendimento dos seus ensinamentos, com as ferramentas que o Espiritismo nos oferece, com as possibilidades que a vida me oferta todos os dias, nós chegaremos àquele ponto, no final do Sermão da Montanha, do Evangelho de Mateus, capítulo 7, depois que ele traçou as bem-aventuranças e trouxe ensinamentos profundos para as nossas almas, está escrito assim, e todos se maravilhavam com Jesus. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque nós falamos tanto de Jesus, que ele caminha conosco, como os irmãos de Emaús, que a gente se acostuma, e a gente perde o elan, o brilho nos olhos, o encantamento e o espanto de defrontarmos um amor tão puro e tão pujante como o de Jesus em nossas vidas. Mas aqueles discípulos se maravilhavam. A cada passagem evangélica, a cada atitude de Jesus, a cada ensinamento que cala fundo em nossos corações. Assim como cada criança tem o seu olhar brilhando a um novo brinquedo que se apresenta para ela.
espanto, a alegria, o encantamento, meus irmãos. É uma fonte que nasce dentro de nossos corações. Ninguém consegue fazer isso por nós. Mas quando efetivamente descobrirmos este potencial, quando Jesus não será uma palavra oca, quando as palavras de Jesus, seus ensinamentos não servirem apenas para amainar a nossa consciência, quando efetivamente todas as suas palavras ganharem espírito e vida em nós, haveremos de nos maravilhar com Jesus, de nos encantar. E este encantamento automaticamente vai se espraiar por todos aqueles que estão ao nosso redor. Vai contagiando. É uma força que vai se multiplicando. E a consequência disso é a sedimentação da paz coletiva, da harmonia, do entendimento, da vivência da fraternidade universal, que há de selar as nossas relações. Assim, meus irmãos, caminhando para o enfeixamento das reflexões desta noite, agradecendo a oportunidade divina de parar, de refletir, de trazer à memória a figura inolvidável de Jesus, ao buscar despertar a alegria de viver, de comungar os ensinamentos da doutrina, de trazer as certezas da imortalidade da alma, da reencarnação, do livre-arbítrio, da pluralidade das existências, da mediunidade, da comunhão fraternal, da influência dos espíritos na natureza. E de todos esses preceitos que o Espiritismo nos oferece, nós mergulhamos no Evangelho de Jesus, para receber dele as emanações mais profundas e mais sinceras, de otimismo, de coragem, para vencer não o mundo, meus irmãos, mas vencer a nós mesmos, as nossas limitações, aqueles pensamentos infelizes que atrasam a nossa própria vitória, de não escolher momento para trabalhar, nem situação, nem companheiro, nem local, nem dia, mas apenas nos integrarmos efetivamente à obra de Jesus. Porque, como disse André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E quando ele aparece, é o coroamento de tudo que estamos refletindo nesta noite. Porque nós vamos colocar o amor em movimento, porque nós vamos ser bem-aventurados pacificadores, estruturando no ambiente em que nós estamos, com o auxílio dos espíritos superiores, com a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, com a fé no potencial e naquilo que Deus ofereceu a cada um de nós, com os argumentos e as ferramentas que a vida nos oferece, termos a capacidade de abraçar cada coração. E sabendo que não vamos mudar o mundo, porque nem Jesus o fez, porque Deus permite as nossas próprias experiências, nós podemos assumir a nossa parcela de responsabilidade diante da nossa própria consciência, daquilo que a vida nos oferta a cada dia, e dar passos decisivos na edificação do reino de Deus em nossos corações. É com muita alegria que me despeço, rogando a Jesus nos ampare, não somente hoje,
mas que a sua misericórdia continue nos envolvendo. E que se nós temos o passo lento ainda embotado em nós, como esses irmãos de Emaús, ó Senhor Jesus, tenha paciência para conosco, porque envidaremos todos os esforços necessários para alcançar aquele momento sublime em que vamos tomar a decisão, a par de tudo que acontece no mundo, mas com a nossa consciência plena, e convocarmos e constrangermos o Senhor para ir ceiar dentro da nossa casa. E ali fortificados, e ali comendo o pão do seu trabalho, da lei divina, da fraternidade universal, da lei de justiça, amor e caridade, nós haveremos de ser mais um, ainda que pequenino, ainda que singelo, trabalhador do bem, reflexo da bondade divina e responsável pelos nossos próprios atos. A levantar, ainda que seja um caído, a enxugar, que seja uma lágrima, a confortar, que seja um coração, mas dando o nosso contributo, com fervor, com alegria, consciente de que, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, nos encha de ânimo, de alegria, e que venha 2024 com muita paz e muitas possibilidades e oportunidades do trabalho interno a fomentar a alegria e a pacificação dos nossos corações. Que Jesus despeça-nos na tua paz e nos resguarde no seu amor. Quando estás confusos e precisas de alguém, se nada, mais nada quer se acertar, você vai lembrar de mim, e onde eu estiver, serei a luz pronta pra te guiar. Você vai me chamar, mau som desvenda teu bem, vou correndo fazer teu bem. Oh, não importa qual estação, no inverno ou no verão, pode chamar, serei teu bem. Quando o céu tão negro te invade de pavor e um vendaval for te carregar, junte as suas forças, me manda um sinal, eu tô chegando pra te ajudar. Você vai me chamar, ao som desvenda teu bem, vou correndo
chamar. Yeah, yeah, yeah. É sempre bom saber que existe alguém na hora que a solidão aperta, deserta, quer magoar o coração. Não deixa não, você vai me chamar. Mau som desvenda teu bem, vou correndo fazer teu bem. Oh, oh, não importa qual estação, no inverno ou no verão, pode chamar. Yeah, yeah, yeah. Serei teu bem.